2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 15. Todos abriram 2 Samuel 16, 15. Irmãos, é um texto longo, então eu preciso da sua atenção para que você não se perca na história. A Nova Almeida é boa porque ela conta a história um pouco na nossa linguagem, então ajuda a gente a entender a Bíblia, mas preste bem atenção nessa história. Eu vou fazer algumas intervenções aqui só para você entendendo, para você não perder o fio da meada da história. 2 Samuel 16, 15, está escrito o seguinte: Absalão está em Jerusalém. Davi já fugiu da cidade de Jerusalém e o seu filho Absalão quer tomar o trono do pai. Lembra, Absalão é filho de Davi. Davi já fugiu de Jerusalém com medo do seu filho matar ele, e Absalão está em Jerusalém tentando tomar o reino do próprio pai. E aqui começa a história. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel estava com ele. Aitofel era um conselheiro de Absalão. Quando Usai, o arquita, amigo de Davi, se apresenta a Absalão, ele diz o seguinte: viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Usai: é essa a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Basicamente, irmãos, Usai era muito amigo de Davi, era conselheiro de Davi. E aí Absalão achou estranho: como é que você fala viva o rei, se você é amigo do meu pai? Você não tinha que ser fiel a ele? Por que você está me chamando de rei? Qual é a sua, né? Você está aqui, de certa forma, assim, como alguém que traiu o meu pai e está do meu lado? Usai respondeu a Absalão: não. Aquele a quem o Senhor elegeu, que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele vou ficar, com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria o filho do rei? Como servia o seu pai, assim servirei a você. Ou seja, ele falou: não sou mais fiel a Davi não sou mais fiel ao meu pai não. Quero servir a você, o filho do rei, Assim como eu servi meu pai, vou servir você também. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês me aconselham que eu devo fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tem relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos que estão com você ficarão animados. Então, armaram uma tenda para Absalão lá no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho de que Aitofel dava naqueles dias, olha só que palavra séria, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus para uma consulta. Tanto Davi quanto Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Capítulo 17, verso 1. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12 homens e me disporei a perseguir Davi essa noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei o povo de volta para você, pois a volta de todos dependem daquele a quem você procurar matar. Assim, todo o povo estará em paz. Este pareceu um conselho que agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel, mas Absalão disse: chame Usai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Usai chegou, Absalão lhe contou, dizendo: o parecer de Aitofel é esse. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga o que a gente deve fazer. Então Usai disse a Absalão: dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. Usai continuou: você conhece seu pai e os seus homens que sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é um homem guerreiro e não vai passar a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna, em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tem algumas baixas do primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve uma matança no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração, como o do leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que seu pai é um herói, e que os que estão com ele são homens valentes.
Eu aconselho que toda pressa se reúna em torno de você e todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, o que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nenhum dos soldados que estão com ele, nenhum só. Ele se retirará para alguma cidade, todo Israel se levantará cordas àquela cidade, e nós arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Até aqui, verso 14, apenas o verso 23. Você vai avançar um pouquinho, apenas o verso 23. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou um jumento, foi para casa, na cidade em que morava, pôs em ordem os seus negócios, se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. O meu pedido é que essa noite toda raiz de amargura seja arrancada de cada coração. O meu desejo é que o Espírito Santo trabalhe nesses corações e vá fazer uma obra profunda, tremenda, sobrenatural, da qual, Deus, eu não consigo, eu não posso. Eu não tenho essa força e esse poder, mas Tu tens. Então usa-me como boca de Deus, instrumento do Senhor para falar a Tua vontade, para dizer a Sua vontade, e não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, mas apenas ajudando os meus irmãos a interpretar a Tua palavra, ajudando os meus irmãos a entender a palavra do Senhor, a Bíblia, e que ao entender a palavra do Senhor, eles saiam daqui transformados, poderosamente edificados, e livres de todo este mal chamado amargura em cada coração. E assim eu oro em nome do Teu Filho Jesus, para que a nossa oração seja ouvida e respondida. Amém. Será que você já se sentiu amargurado com alguém? Será que seu coração hoje não está amargurado, às vezes, com alguma pessoa? Talvez você está aqui e está amargurado com alguém. Lá no passado, uma situação que aconteceu com você, uma coisa que te deixou você muito triste. A amargura, irmãos, todos nós, de certa maneira, vamos passar algum dia, seja no maior ou menor grau. E parece que você já tentou de tudo. Você tentou esquecer a situação, você tentou esquecer a pessoa, você tentou esquecer, sei lá, tentou mudar de cidade, país, tentou viver uma nova vida, mas aquele sino da amargura parece que ainda toca no seu coração, te lembrando daquela cena, lembrando você daquela pessoa, e ela vira e mexe, vem na sua mente, vira e mexe aquela situação, paira na sua cabeça e parece que você não consegue se livrar dessa raiz. E essa raiz de amargura foi crescendo no seu coração, assim como uma planta, né? A plantinha começa pequenininha. Você vai lá e arranca a mudinha dela facilmente quando ela é novinha. Você pega um pé de jatobá, que está num saquinho, né, Edilson? A gente vai lá com a mão, a gente arranca. Agora tenta arrancar um jatobá de 50 anos com a mão. Tenta arrancar um jatobá sem uma motosserra, sem um trator de esteira. Você não consegue ir lá com a mãozinha sua e arrancar um pé de jatobá. A raiz de amargura é assim. Enquanto ela está pequenininha, facilmente você arranca ela. Só que a raiz de amargura, quando ela vai crescendo, ela vai tomando conta do seu coração, agora ela está difícil de arrancar. Parece que você não consegue mais remover ela. E é interessante que a Bíblia apresenta muitos casos de amargura, muitas histórias de pessoas amarguradas, pecadores. E, irmãos, o contexto da história que a gente leu aqui é o contexto de Aitofel. Já ouviram falar desse personagem? Já ouviu falar, Edilson, de Aitofel? Nunca ouviu falar, né? Eu também não, até estudar essa história a primeira vez. E olha que eu já li a Bíblia 8 vezes. Mas dessas 8 vezes que a gente lê a Bíblia, dificilmente a gente consegue gravar o nome de tanta gente, né? E Aitofel é o nome de um personagem bíblico que eu também não lembrava. E é interessante que ele era natural de uma cidade chamada Gilo. Não é Giló. Aqui é Gilo, com G e não tem acento no O. E dessa cidade, que ela ficava nas montanhas lá de Judá, da região de Judá, ela pertencia à tribo de Judá. Gilo, nessa região montanhosa, nasce então Aitofel. E Aitofel era um homem muito sagaz. Pensa num cara bom de conselho. Já ligou? Eu tenho um cara assim, ele chama Cláudio Antônio.
Se um dia ele ver essa pregação. O Cláudio é o meu conselheiro meio que pessoal. Fala, Claudião, cara, estou precisando trocar uma ideia com você aqui. E ele fez seminário comigo, ele acha ele um cara muito sábio. E Aitofel, ele tinha essa capacidade de ser um bom conselheiro. Já viu que tem pastor que é bom conselheiro? Lá na primeira igreja nós temos pastores que são bons conselheiros. Pode não ser um grande exímio pregador de púlpito, mas é um grande conselheiro. Você vai para aquele cara, parece que Deus usa ele para falar com você. Parece que quando você senta para falar com ele, o próprio Deus está falando ali, né? Te dando orientação. Aitofel era esse cara. Um cara bom de conselho, bom de uma oratória e conhecido por sua sabedoria. E a gente leu aqui, irmãos, não sei se vocês repararam, mas era como se o próprio Deus falasse. 2 Samuel 16, 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. 2 Samuel 16, 23. Quando Aitofel falava, era quase que o próprio Deus falando, aconselhando ele, alguém, né? Então ele era alguém muito sábio nesse sentido. Sabe aquela pessoa que quando fala, parece que é o próprio Deus falando? É Aitofel. E Aitofel tinha um filho, o filho chamado Eliã. Quem que era Eliã, irmãos? Eliã era pai de Batseba. E Batseba, então, era neta de Aitofel. Então vamos para a linha genealógica. Aitofel é avô, Eliã é o filho e a neta é Batseba. Então, apesar dele ser um importante conselheiro de Davi, ele pula o barco, ele trai Davi, ele trai a confiança de Davi e prefere se associar ao filho dele, Absalão, que queria tomar o trono do pai, né? Absalão está naquela revolta, Absalão começa uma rebelião contra o reino do pai, quer tomar o reino do pai, quer matar o próprio pai. Já parou para pensar nisso? Imagina você, Ruber, fugindo de casa, porque o Davi quer tomar a sua casa, você tem que sair correndo, porque o próprio filho está querendo matar você para tomar o reinado. Imagina essa situação. Davi está enfrentando isso. O próprio filho dele quer tomar o reino e quer matar o próprio pai. Essa era a rebelião. Então Aitofel, que era amigo de Davi, conselheiro de Davi, passa para o lado de Absalão. E começa então a se aliar ao próprio Absalão nessa revolta contra o pai. E é interessante que a Bíblia não fala por que Aitofel fez isso. Por que Aitofel então trai a confiança de Davi e começa a se associar com Absalão? Por quê? A Bíblia não dá essa resposta, mas tem 3 hipóteses. A primeira é que ele não estava satisfeito com o governo de Davi. Falou assim, Davi não está governando bem, eu vou pular o barco desse reino, vou associar a Absalão. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que Aitofel gostava muito de poder, de reino. E aí, como Absalão estava prestes a tomar o reino do pai, ele fala assim, cara, eu vou me associar a Absalão. Eu vou fugir de Davi, vai que Absalão consegue êxito aqui nessa revolta, nessa rebelião, eu vou estar com ele, porque se ele estiver com ele, eu vou reinar com ele, vou ter poder também. Segunda possibilidade. A terceira e a mais provável possibilidade é que, como Aitofel era avô de Batseba, Aitofel estava muito grilado com Davi. O jeito que Davi tomou Batseba, o jeito que ele foi lá e roubou a mulher de Urias, né? No caso, Urias era genro de Eliã, né? Então, Aitofel não suportou ou não estava feliz com a forma como Davi tomou a neta para ser mulher dele. Mas como assim, Davi vai lá e rouba minha neta? Ainda manda matar o marido dela? Né? De certa maneira, facilita a morte dele. Então, é muito provável que a mágoa e o rancor de Aitofel estavam no coração dele. Havia um sentimento de amargura muito grande, uma raiz de amargura profunda no coração dele, e aí ainda não havia sido curada essa raiz de amargura. E alguns textos do Talmud supõem que o traidor que Davi está mencionando no Salmo 41, verso 9, é provavelmente Aitofel. Salmo 41, 9 diz o seguinte, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. É uma possibilidade que Davi está falando de Aitofel aqui no Salmo 41, verso 9. Outra possibilidade, um outro salmo que Davi está falando de Aitofel é o Salmo 55, onde ele diz o seguinte, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque eu teria me escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia, meu amigo íntimo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Esse traidor que Davi está falando aqui, provavelmente é Aitofel.
Mas seja qual for o motivo de Aitofel, ele foi um grande traidor, a verdade é essa. Deixa Davi, associa-se a Absalão. Ele aconselha então Absalão de duas maneiras. Olha só, qual foi o primeiro conselho de Aitofel? A gente leu a história, né? Aitofel fala assim, olha Absalão, eu tenho aqui uma sugestão para você tomar o reino de seu pai. Você vai fazer o seguinte, Davi deixou Jerusalém, o palácio está vazio, tem lá 10 concubinas. Concubinas eram as mulheres de Davi, né? Faz o seguinte, pega essas 10 mulheres, arma uma tenda lá no terraço e tenha relações sexuais com elas lá no terraço, para todo Israel ver. Porque se você fizer isso, Absalão, todo mundo vai entender que você possuiu as concubinas do seu pai, você tomou o reino, você tomou o palácio agora é seu, a casa é sua. Você tomou as mulheres de seu pai, significa que o reinado também é seu. Faça isso. Absalão achou bom aquele conselho, achou bem, fez isso. Armou uma tenda lá, teve relação sexual com as 10 concubinas para que todo Israel visse que o filho tinha tomado já o reino do pai. Aí o segundo conselho, que tudo isso aqui a gente já leu, né? Só estou explicando a história. O segundo conselho que a Aitofel dá para Absalão é o seguinte, olha, me dá aqui 12 mil homens, e desses 12 mil homens, eu vou atrás de Davi. Quando eu alcançar o rei, eu vou matar só Davi, trago os homens que estão junto com Davi, para se juntar ao seu exército, e a gente vai reinar junto. O que você acha desse conselho, Absalão? À primeira vista de Absalão, parecia um bom conselho, só que ele resolve chamar Usai. Usai, que era um outro conselheiro de Davi, que também meio que está pulando para o barco de Absalão, ele diz o seguinte, olha, Usai, Aitofel falou para eu dar 12 mil homens para ele vai perseguir Davi, vai matar só o rei, vai trazer os valentes de Davi para o meu reino, vai fazer parte do nosso exército. Usai, o que você acha dessa orientação aí de Aitofel? Aí Usai fala o seguinte, que também era um conselheiro, falou, até agora os conselhos que Aitofel deu são bons, mas esse conselho que ele deu aqui não está legal. Esse conselho não é bom. A minha sugestão é diferente. Faz o seguinte, convoca todo mundo, desde Dan até Berseba, ou seja, todo Israel, junto o exército que você tiver o maior possível, como a areia do mar, o máximo de gente possível, chega lá, mata Davi, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. Esse foi o conselho de Usai. Aí ele fala, por que você tinha que dar esse conselho? Porque Davi é um homem valente, tem os valentes de Davi com ele, Davi é considerado um herói, Davi não vai estar junto lá, ele é um guerreiro esperto, então não vai dar certo essa estratégia de Aitofel não. Segue o meu conselho aqui. Aí Absalão vê que o conselho de Usai é bom, os anciãos de Israel veem que o conselho de Usai é bom, e aí então o que acontece, irmãos? O texto nos diz que Aitofel, no verso 23, quando os conselhos deles não foi seguido, ele resolve então voltar para a cidade natal dele, arrumar os negócios dele e ele se mata, se enforca. Irmãos, o fato é que Davi só consegue sair dessa situação porque ele pediu a Deus em oração, 2 Samuel, capítulo 15, verso 31, Davi pede oração para que Deus confunda os conselhos de Aitofel. Davi, em oração, pede, Deus, Aitofel tem bons conselhos, confunde o conselho dele e que isso aconteça. Deus atende o pedido de Davi. E é interessante que Deus atende o pedido de Davi para acontecer duas coisas. Para que Aitofel, que era um traidor, morresse, como ele de fato vai lá e se suicida. E para que mais na frente, o plano do próprio Absalão se frustre também e ele não tome o reino de Davi. Em outras palavras, Deus atende a oração de Davi para que os dois sejam frustrados. Tanto o conselho de Aitofel quanto as ações de Absalão. E Deus então dá a vitória por Davi por causa dessa oração. E ao ler essa história, irmãos, a gente vê que Deus faz isso para preservar o seu reino, o reinado de Davi. E ambos então morrem e têm seus planos frustrados. Tanto Absalão, porque ouviu o conselho de Usai, e o próprio Aitofel ficou chateado porque não foram seus conselhos ouvidos. Bom, essa é a explicação da história. O que a história de Aitofel nos mostra, irmãos? Que uma raiz de amargura, quando ela é guardada, quando ela é alimentada, ela pode ser a sua própria morte. Quantas pessoas não estão vivas aí agora, vivas, mas morreram espiritualmente, morreram emocionalmente, morreram em sua alma, não vivem mais por conta de uma raiz de amargura com alguém do passado.
por causa de uma história com alguém, por causa de uma situação do passado. Quando a gente tem esse sentimento de vingança, a gente alimenta essa amargura por anos, isso vai te afetar profundamente. Isso pode ser decisivo até mesmo para a sua eternidade, com ou sem Deus. Feridas não tratadas, chagas abertas, podem significar o fim da sua vida, e foi exatamente isso que aconteceu com Aitofel. Porque ele não tratou aquela raiz de amargura com Davi, o que aconteceu com a neta dele, ele se enforca. Há poucos casos de suicídios na Bíblia, no Antigo Testamento. Saul é um exemplo, o servo de Saul é um exemplo, Aitofel é um exemplo, Sansão é outro exemplo. Mas não significa que a pessoa suicida vai para o inferno necessariamente, não. Sansão se mata, suicida ali, matando todos os inimigos de Deus, e ele é contado como herói da fé, tá? Mas a Bíblia não é o nosso tema aqui agora. Ela não crava necessariamente que quem suicida vai necessariamente para o inferno. Mas o fato é que a amargura guardada, alimentada, é um pecado. E quando a amargura, meus irmãos, ela é uma raiz que vai crescendo, ela se torna maligna. É um sentimento nocivo que vai te destruindo. Por isso a Bíblia diz que, sobretudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida, Provérbios 4, 23. Irmãos, e vamos ser sinceros, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente teve alguma amargura com alguém ou com a situação. E segundo a definição de amargura, ela é basicamente uma tristeza que continua no seu coração. Sabe aquela tristeza que persiste, que não sai? Um rancor, um pesar, uma aflição, uma angústia que parece que não tem fim. E a amargura nasce geralmente quando as pessoas falam mal da gente, né? Uma pessoa está falando mal de você, nasce a raiz de amargura. Quando alguém faz um mal para você, ou quando você se sente roubado por algum motivo, de alguma forma, a sua honra foi roubada, sei lá, a vida de um parente seu foi roubada. Quando a gente sente, então, essa injustiça, esse maltrato, né? A gente parece ser maltratado, esse sentimento cresce e vai misturando com o sentimento de vingança. E as pessoas, então, tornam-se mais históricas. O que é uma pessoa histórica? Aquela que sabe tudinho. Sabe a cena, sabe o que ela tinha que ter falado, sabe o que ela não falou, sabe o que se ela encontrar aquela pessoa, o que ela vai falar. Essa é uma pessoa histórica. Ela sabe tudo, ela tem a cronologia na cabecinha dela. Aquela pessoa que sempre tem uma carta na manga, do tipo assim, você vai ver quando eu te encontrar, você me paga lá na frente. Ou como tem aquela frase do mundo maligna, né? A vingança é um prato se come frio. Então ele guarda provas, sabe os detalhes, todas as frases ditas, a resposta que ela tem que dar. E certa vez um pastor em Belo Horizonte encontrou-se com um homem amargurado. Ele estava lá distribuindo marmitas na cidade, e era um rapaz que era morador de rua, e aí o pastor perguntou, como é que você veio parar aqui? Aí ele, né, com cheiro muito forte de bebida alcoólica, muito triste, lá no seu canto, ele vai contar a história para esse pastor. Ele conta que foi de férias com a família, passear no litoral, e numa curva ele faz uma ultrapassagem indevida. E ao fazer aquela curva, aliás, a ultrapassagem na curva, né, ali errada, vinha um caminhão, a carreta. E a carreta não desviou. A carreta manteve-se firme na pista. E ao desviar o carro dele, ele bate fortemente contra a mureta de proteção. A esposa e os filhos morrem na hora. Ele vai em estado grave para o hospital, fica lá muitos dias. E quando ele sai do hospital, ele começa a viver essa vida de amargura. E ele diz, né, para esse pastor que ele não conseguia se perdoar. Ele não se perdoava por aquele acidente que ele provocou. Ele sentia muita culpa de tudo aquilo que aconteceu. Ele considerava que o motorista da carreta tinha que ter desviado também. Apesar dele estar errado, ele reconhece a culpa dele, né, de ter ultrapassado na curva que não deveria. Ele também reconhece, por que será que o motorista da carreta também não tirou o carro? Na verdade, meus irmãos, ele até mesmo, expressando para aquele pastor, ele culpa até mesmo a Deus, por que ele não levou ele junto com a família dele? Por que ele deixou ele vivo, sozinho, com aquele sentimento de culpa, né, rondando a mente dele, rondando o coração dele? Por que só ele sobreviveu? E essa experiência mostra, meus irmãos, 3 campos de guerra que uma pessoa amargurada tem. O primeiro campo de guerra que ela tem é consigo mesma, ela não consegue se perdoar. O amargurado, ele está amargurado primeiramente com ele mesmo. Um exemplo disso é quando a gente vê Pedro, quando ele nega Jesus, Lucas capítulo 22, versos de 54 a 62. Pedro estava consumido por uma tristeza tão grande, que Jesus havia avisado que ele ia fazer aquilo, mas ele parece que não queria acreditar nas palavras de Jesus.
Então Pedro, quando ele ouve o galo cantar ali pela terceira vez, ele está amargurado. E aquela amargura dele causou uma decepção profunda consigo mesmo. É como se Pedro pensasse assim, será que Jesus vai me perdoar? Talvez aquele versículo que o próprio Jesus fala, né? Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Talvez esse versículo pode ter vindo da cabeça de Pedro. A Bíblia não diz, mas, né, provavelmente. E tem muita gente que fez alguma coisa no passado e não se perdoa. E ela começa a ter alguns prejuízos. O primeiro prejuízo é que aquela amargura controla a vida dela. Parece que ela perdeu o controle da vida. A pessoa vive em função daquela amargura, ela é dominada por aquela tristeza. E a amargura então passa a ser uma prisão. Ela vive numa cadeia pessoal. Ela vive amargurada, presa, uma angústia que não passa, uma opressão, uma agonia, uma tristeza que parece que não tem fim. A pessoa vive amargurada. E ela vive tão amargurada, meus irmãos, que aquilo ali começa a afetar não só a alma dela, mas como o físico dela. A pessoa fica tão perturbada, a saúde emocional dela fica tão ruim, que nós, como seres psicossomáticos, o que é seres psicossomáticos? Nós somos uma soma entre alma e corpo, entre parte material e imaterial. E você já notou que quando alguém não está bem, nós, né, de certa maneira, quando a gente não está bem fisicamente, a gente vai mal também na alma, parece que você está triste, né? Sua alma não está bem porque seu físico não está bem. Mas também acontece o contrário. Pessoas que estão mal na alma, doenças físicas começam a aparecer. Câncer, úlcera, gastrite. E a pessoa vai no médico, faz um monte de coisa, mas a doença dela é na alma. Eu não estou dizendo que todo câncer, né, irmãos, é fruto de problema da alma. Não é isso. Eu só estou dizendo que há problemas na alma que geram problemas na saúde física. E as pessoas, então, meus irmãos, não conseguem desfrutar da alegria de viver. Ela não consegue desfrutar da graça de Deus. Parece que ela não é feliz. E esse amargurado, então, está amargurado consigo mesmo. Mas há um segundo prejuízo na vida de um amargurado. Ele não consegue liberar perdão. Não consegue. Aitofel não conseguiu perdoar Davi. Aquela mágoa que ele tinha, o ressentimento pela sua neta, levou ele a se suicidar. A pessoa não consegue liberar perdão pelos outros, e isso leva à própria morte. E há uma fase da amargura, meus irmãos, que ela é como uma semente que está escondida e parece que ninguém vê o seu ressentimento. Sabe aquela semente assim que está lá, você está amargurado e ninguém sabe? Pois é, uma semente. Só que quando essa semente começa a criar raízes e ela começa a sair, a florescer, a aparecer como uma árvore grande, as pessoas começam a entender sua amargura. Aí você começa a reclamar daquela pessoa, aí você começa a falar mal dela, aí você começa a expressar aquela situação, e agora então, quando você começa a reclamar, o seu coração agora está contaminando outras pessoas pela amargura. Essa raiz de amargura passa a não ser só sua, como você passa a contaminar outros. Outros são afetados. E o problema de um torna-se problema de várias pessoas. Então, meus irmãos, a gente acaba contaminando outras pessoas com a nossa própria amargura. E o ambiente fica ruim. Uma alma não tratada traz prejuízos nos relacionamentos pessoais. Família, igreja, trabalho. Quantas pessoas não querem saber de trabalhar mais em igreja por causa de amargura do passado? Quantas pessoas querem viver isolada, não querem ter contato com a família, não querem aniversário de ninguém por causa de amargura? Quantas pessoas perderam seu emprego, trocaram de emprego por causa de amargura? Amargurados consigo mesmo, amargurados com os outros, não conseguem perdoar. E por fim, amargurados com o próprio Deus. A pessoa se afasta tanto das coisas do Senhor, que vira até mesmo um apóstata da fé. Larga Deus. Quero que você abra em Ruth, eu não tenho esse costume, mas abre aí em Ruth. Livro de Ruth, irmãos. Ruth, capítulo 1, verso 19. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Ruth 1,19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? Porém ela, Noemi, lhes dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Em outras palavras, Noemi estava tão amargurada que ela estava amargurada com Deus.
ela achava que Deus havia colocado a amargura no coração dela. E aqui, meus irmãos, não se engane. Quando as coisas parecem que saem do nosso controle, quando as coisas saem do nosso jeito, que parece que não é da jeito que a gente queria, no final a gente vai culpar a Deus. No final você vai estar amargurado com o próprio Deus. E infelizmente, aquele sofrimento daquele motorista de ônibus não, aquele motorista daquele carro, ele sofria das 3 amarguras. Ele não se perdoava, não perdoava aquele cara da carreta e não perdoava o próprio Deus, vamos assim dizer. Mas irmãos, a Bíblia não aponta em primeiro lugar para nós mesmos, para o homem. Ela aponta de Jesus, ela fala de Cristo. E a história de Aitofel é muito didática para nós, porque até mesmo as pessoas mais próximas da gente podem nos trair. Aitofel era alguém próximo a Davi e traiu ele. Quem que era próximo a Jesus e o traiu? Judas. Judas não só trai Jesus, como também se enforca como o próprio Aitofel. Jesus sofreu uma traição dos seus 12, dos seus discípulos. O fim de Judas Iscariote mostra que Jesus também passou por traição. Aitofel trai Davi por vingança e amargura. Judas traiu para entregar Jesus também por amargura, por avareza. Ambos se suicidam, ambos têm seus planos frustrados, ambos estão amargurados. E a amargura tem uma fonte que é da injustiça. Já viu aquele sentimento que a gente tem de injustiça? Você está amargurado, parece que você está injustiçado. Mas e Jesus? Jesus também não foi injustamente condenado? Jesus não sofreu a maior das injustiças? Alguém que nunca pecou, nunca falhou, morre no meio no seu lugar. Se você se sente injustiçado, quem dirá Jesus? Se você se sente traído, quem dirá Jesus? Mas Jesus, mesmo sendo maltratado, não ficou amargurado. Jesus, mesmo sendo injustiçado, libera perdão pelos que estavam maltratando ele. O que ele fala? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus lá na cruz cura as nossas feridas e dores. E Jesus é o nosso perdoador e consolador. E eu vou caminhar agora para o final falando de algumas aplicações. Primeiro, imagine que você está muito irado. Talvez você está muito amargurada. Talvez você tentou esquecer essa amargura e parece que não deu muito certo. Talvez você até tentou demonstrar algum arrependimento, mas você não consegue deixar para lá. Você não consegue deixar essa amargura. Talvez você fique triste, irritado, todas as vezes que você lembra daquela situação. O que você tem que fazer? Em primeiro lugar, o conserto da amargura começa com você mesmo. A amargura começa quando você se cura. Eu quero te fazer uma pergunta muito, muito honesta. Você se acha maior do que o sangue de Jesus para não se perdoar? É isso que você está dizendo? Você está dizendo que você é maior do que o próprio Deus, que você não consegue se perdoar? É isso que você está me falando? Se você está dizendo isso, você está se achando maior do que o próprio Deus, e qual você não é maior do que Deus. Portanto, a amargura começa com a cura pessoal, começa com você mesmo. E quando a gente fala de amargura, a gente está falando que o maior prejudicado é você. Porque você lá no fundo acha o seguinte, o que você tem às vezes na cabeça? Eu não vou perdoar aquela pessoa, e a forma de eu não perdoar ela é uma punição para ela. Mas é um engano seu. Quando você resolve não perdoar, a punição é para você. A prisão é sua. Você evita lugares para não estar onde aquela pessoa está, então a prisão é sua. Você lembra daquela situação, a prisão é sua. Você não está naquela situação, você acha que você não libera perdão, e você acha que está punindo a outra pessoa, mas você não está punindo o outro, você está se punindo. E lembre-se disso, a amargura vai afetar você. Então pense em você, lembre-se de você na hora que a amargura vier. Porque haverá um momento, irmãos, de teste para você. Quando a amargura bater na porta do seu coração, por causa de uma situação, por causa de alguém, você vai ter 2 tipos de caminho, e eu quero perguntar para você qual que você aceita escolher. Primeiro, você vai para o altar de Deus e pede perdão? Ou você prefere fechar a si mesmo e conduzir a sua vida da sua maneira? Como diz aquela música do Capital Inicial, né? A sua maneira. Portanto, saiba que ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Deus. E o salmista, o próprio Davi, diz o seguinte: quando guardei em silêncio aquele pecado, né? Os meus ossos se secaram. Salmo 32, verso 3. Se você fechar para você mesmo,
você vai ter raiva de tudo e de todos. Se você não souber lidar com esse problema, o orgulho vai fazer com que você ache que só você sabe esse caminho. E você vai pensar assim, eu vou fazer do meu jeito, é assim, eu vou continuar até o final, custe o que custar. E se você for por esse caminho, meus irmãos, todos que estão ao seu redor vão sofrer dessa amargura. E as pessoas que escolhem guardar esse caminho para si, não querem expor o seu problema diante de Deus, se são autossuficientes, independentes. E como Dom Pedro vai lá às margens do Ipiranga, ele diz, independência ou morte, eu te digo agora que independência de Deus é morte. E essa raiz então deve ser exposta à luz da palavra de Deus, deve ser exposta à oração, você deve se derramar no altar de Deus, assim como Pedro foi aos pés de Jesus, você também está aqui essa noite para isso. Então, irmãos, você não pode ficar amargurado com você mesmo, porque você não é maior do que o próprio Deus. Deixe o perdão de Jesus ser liberado sobre a sua vida. Saia dessa prisão hoje. Hoje é dia de você ser liberto. Hoje. Não é amanhã, não é mais tarde, é agora. Agora é a sua liberdade. E depois desse concerto com você mesmo, você vai fazer um segundo concerto entre você e Deus. Você vai para o altar de Deus e vai se arrepender diante de Deus e vai admitir e reconhecer esse pecado. O primeiro passo é você reconhecer que tem amargura. O primeiro passo é você reconhecer que uma situação, uma pessoa te deixou sim amargurado. E você precisa entender que ao guardar esse rancor, esse ressentimento, essa tristeza, é o pecado contra Deus. E as pessoas, meus irmãos, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Há pessoas que precisam de muito mais de arrependimento do que de um psicólogo. E eu não estou dizendo que psicólogos não são importantes. Eu não estou dizendo que medicamento não é importante. Eu só estou dizendo que tem gente que está tratando amargura com psicólogo, tem gente que está tratando amargura com medicamento, mas é falta de arrependimento. Sobrecarregados. Enfermidades físicas vêm por causa da amargura. Isso é um concerto entre você e Deus. Terceiro concerto, primeiro com você mesmo, segundo com Deus, terceiro com os outros. Libere perdão, irmãos. Saia dessa cadeia hoje, conserte a sua vida. Não tem como a gente não falar de amargura sem perdoar outra pessoa. E aí você pode pensar assim, pastor, você não sabe quanto que é difícil eu perdoar aquela pessoa. Você não sabe o que ela fez comigo. E eu volto a te perguntar, vamos pensar em Aitofel de novo? Aitofel, o que era mais difícil para Aitofel? Vamos pensar em dois caminhos de novo. Caminho número 1. Todos os dois caminhos são difíceis. Caminho número 1. Aitofel enfrentar Davi e falar assim, Davi, cara, tô mal com você, mano. Você fez uma coisa muito ruim com a minha neta. Não concordei da forma como você tomou ela como esposa. Você engravidou ela, facilitou a morte do marido dela. Eu estou magoado com você. Eu estou com um problema com você, eu quero te dizer isso aqui na sua frente, que eu até hoje não te perdoei. E é um caminho difícil, não é verdade? O caminho número 1 não é difícil? Aitofel ir lá enfrentar Davi, expor o erro para ele, falar do problema, tocar na ferida, é um caminho difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Mas vamos para o caminho número 2. O caminho número 2 é Aitofel não falar nada com Davi, ficar preso naquela raiz de amargura. Anos e anos ele vive naquela vida presa. Aquela raiz de amargura toma conta do seu coração, toma um sentimento de vingança. A vingança dele não é concluída, ele vai lá e se mata e suicida. Qual o caminho mais difícil, irmãos? Viver numa prisão que termina em morte e suicídio? Ou o primeiro caminho mais difícil de enfrentar o problema, ir lá e resolver a situação? Todos os dois caminhos é difícil, mas eu quero te perguntar, qual dos dois você decide tomar hoje? Qual dos dois caminhos? Infelizmente, as pessoas estão acabando tomando pela segunda opção. Não quer enfrentar o problema, não quer ir lá resolver aquela situação e estão presas aí. E quando a gente fala de raiz de amargura, de ressentimento, a gente está expressando, meus irmãos, falando de expressar a santidade de Deus e o caráter dele. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede os imitadores de Deus como filhos amados, assim como Cristo os perdoou, você tem que perdoar. Quando fomos libertos por meio de Cristo Jesus, nós fomos libertos por todos os problemas de raízes pecaminosas, inclusive de amargura. Então, não perdoar é pecado, é desobediência. Quando você não oferece o perdão para os outros, você está se sentindo, superior àquela pessoa. Uma história, meus irmãos, um veneno que você toma, é aquela história, Você toma o veneno e acha que é o outro que vai morrer.
Então perdoe, avança, cresça, não viva nessa escravidão. Cristo já te libertou disso. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ah, pastor, mas eu não sinto vontade de perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão é uma vontade não sua. Perdão é uma decisão sua. E a palavra diz que se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. E a última parte prática aqui, né? Você tem que ter um conserto pessoal com você mesmo, um conserto com os outros, um conserto com Deus, e você tem que parar de alimentar a amargura. Corte toda a raiz de amargura que está alimentando essa amargura. Pare de alimentar esses sentimentos por essa pessoa. Pare de lembrar dessas circunstâncias. Pare de alimentar o que está aprofundando essa raiz de amargura. Porque ao alimentar isso, você está tendo aquele sentimento de autocomiseração. O que é autocomiseração? Tadinho de mim. Eu fui tão injustiçado. Tadinho de mim. Eu sou tão coitadinho. Tadinho de mim. Essa autocomiseração é uma alimentação da sua amargura. Você está valorizando a dor. Você está recordando e relembrando aquela situação. E você acha que todo mundo está errado, exceto você. E sabe de uma coisa? Isso está te ferindo. Isso está te maltratando. Você é o único prejudicado ao alimentar essa raiz de amargura. Então pare com isso. Jogue fora os seus pensamentos. Olhe para a cruz de Jesus. Veja quantos motivos Jesus não teria para se tornar amargurado. Veja quantos motivos que os seus discípulos o abandonam antes da crucificação. Pedro, que era um dos mais próximos, o nega. Alguém o trai. Ele teve todos os motivos para ser amargurado, mas ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Jesus sabia, irmãos, que a sua missão aqui na terra passaria por tudo aquilo que ele estava vivendo. Que tudo na vida de Jesus tinha um propósito. Entenda, eu não estou querendo aqui diminuir sua dor. Eu não estou querendo menosprezar a sua dor, não é isso. Mas eu só estou querendo te lembrar que tudo nessa vida tem um propósito. Jesus teve um propósito em todas as situações que ele viveu. Deus também tem. Nossas cicatrizes, tristezas e tragédias têm um propósito. Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus trabalha mesmo nas cicatrizes. Deus trabalha nas crises. Absolutamente nada acontece fora da vontade de Deus. Tem um texto bíblico que diz que não se vendem 2 pardais por uma moedinha, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Amados, Deus está agindo em todas as circunstâncias da nossa vida, inclusive na sua amargura, inclusive naquilo que você acha que não é bom, mas na verdade todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer viver uma vida diferente a partir de hoje? Pois é, libere essa amargura do seu coração. Arranque essa raiz de amargura. Santifique-se para que você possa desfrutar da liberdade da presença de Deus. Amém? Vamos orar?